Bom pessoal, graça e paz para todos. Esse é o canal TBA, Teologia, Bíblia e Apologética, gravando mais um vídeo que eu diria que ele é também de suma importância, principalmente para os dias atuais e bastante polêmico, né? Na verdade, por sinal. E a gente vai expor, né? O tema realmente de hoje é falando sobre Jesus e a homossexualidade, né? A gente tem visto, na verdade, constantemente o cristianismo, né, sendo bombardeado hoje por essa militância, né, chamado LGBTQIA+P, e o diagnóstico, né, dessa militância é mais ou menos o seguinte, né, Jesus nunca, né, falou sobre a homossexualidade, né, e portanto, pelo fato dele nunca ter falado, então Jesus ele apoia, né, a homossexualidade. Será, né? Será isso, né, de fato? Então a gente vai refletir sobre esse tema, Jesus e a homossexualidade, né? Será que Jesus apoiava, né, ou melhor, apoia, né, a homossexualidade e tudo mais? Jesus, na verdade, na figura, gente, a figura propriamente dita de Jesus, né, ele sempre foi uma figura requisitada, né, não só pelos progressistas, né, propriamente dito, mas também pelos movimentos sectários, né? A maioria dos movimentos sectários, Jesus é uma figura histórica, né? Tão inabalável, né? Como é que eu posso dizer assim? Que todos, na verdade, reivindicam Jesus, né? Seja ele seita advinda realmente do próprio cristianismo ou não vindo, né, propriamente dito, do próprio cristianismo. Então Jesus ele sempre foi uma figura, gente, verdadeiramente requisitada, eu diria, por essa militância. Então, gente, antes de adentrar sobre esses aspectos realmente teológicos que a gente vai abordar aqui, se faz também necessário comentar um pouco sobre o que é, né, na verdade, o progressismo. O que é o progressismo, gente, na prática, né? Para que a gente possa entender por que, né, que essas interpretações sobre Jesus, né, todos reivindicam Jesus. Você vê que há diversos movimentos hoje, até festas que já aconteceram, principalmente aqui em Garanhões, de uma pessoa dizendo que Jesus é gay, né? Jesus é travesti e tudo mais. Outros afirmam, né? Tem vários hoje vídeo aí realmente circulando realmente na internet, né? Que Jesus é gay, travesti e tudo mais, reivindicando na verdade a homossexualidade da própria pessoa de Jesus, é lésbica também, alegando, né, diversas formas dessa intitulação progressista que a gente vê nos dias atuais. Então, gente, para que a gente possa entender essa ressignificância dessas interpretações colocadas por esses movimentos LGBT, se faz necessário a gente entender o que é o progressismo, né? O que é o progressismo na prática. Então eu fui pesquisar, né, de uma maneira bastante prática, né, e técnica, sem muito discurso e sem mais delonga, né, para que a gente possa também ficar aquele texto técnico e bastante cansativo. Então, o que é na prática, na verdade, o progressismo, gente? O progressismo, na verdade, ele é um conjunto, né, de doutrinas filosóficas, sociais, econômicas, baseado na ideia de que o progresso é vital para o aperfeiçoamento da condição humana, né? O progresso é entendido como um avanço científico, tecnológico, econômico e comunitário. Essa é a ideia, na verdade, propriamente dita, do famoso progressismo, né? Progressivo é o que? É um conjunto de doutrinas filosóficas, sociais, econômicas, baseado na ideia do progresso, né? E é vital para o aperfeiçoamento da condição humana. Então ele visa, né, o progresso propriamente dito, né, o aperfeiçoamento da condição humana, né? Esse aperfeiçoamento ele não só visa o progresso moral, né, da condição humana, mas também no âmbito político, né, e também na esfera também científica. Se isso for, na verdade, a ideia do progressismo, né, se o progressismo, de certa forma, ele está verdadeiramente resumido a essa condição, verdadeiramente você vê algo positivo, né? Então não tem nada demais nessas correntes, realmente, que eu diria. O grande problema é que, segundo seus defensores, né, desse progressismo,
A sociedade está em constante, na verdade, evolução, desde que se alinhe ao progresso e a técnica e a ciência, né? Você tem três ideias, na verdade, que o progressismo hoje ele se nutre, né? Ele é sustentado, na verdade, sobre três pilares, eu diria. Primeiro, cientificismo. Aí você já tem, na verdade, a ideia. O que é assim, cientificismo praticamente na prática, gente? A ideia, né, de que a ciência é a origem e fonte de todo conhecimento válido, né? Essa é a ideia realmente do cientificismo, que é diferente realmente de ciência, tá? É bem diferente. O cientificismo é aquilo, se passar pelo experimento, né, pelo método realmente científico. Esse método ele pode ser qualquer coisa, então ele é científico, então ele pode ser sustentado, ele pode ser validado da condição humana. Então ele limita, na verdade, o conhecimento, né, as técnicas e as atribuições humanas. O segundo pilar, na verdade, que o progressismo ele é sustentado é pelo tecnicismo, né? O tecnicismo nada mais é do que a crença de que o aprimoramento pessoal, moral, científico, social e político está atrelado a experimentos técnicos. Então, existem várias técnicas hoje que são distribuídas nas áreas realmente acadêmicas como forma experimental, e esse experimento no âmbito social, a partir do desenvolvimento da humanidade, visando a sua mudança, o seu, entre aspas, né, aperfeiçoamento. Então, isso, na verdade, pode ser validado porque ele é técnico. O terceiro pilar que a gente pode realmente estar discutindo aqui é a ideia da evolução constante. Tendo em vista os dois pontos anteriores, né, o homem pode buscar um progresso constante de si, né, da sociedade, das instituições. Não há uma moral ou objetivo de que noteie o fim deste progresso, mas as mudanças estão ancoradas na ciência e na técnica. Significa que são boas, né? Então, essa mudança alegada, na verdade, dessa evolução constante, ele diz respeito, na verdade, a essa mudança evolutiva, tanto no âmbito moral, né, como também no âmbito realmente científico, deixando para trás tudo que é ética, né, tudo que é valores. Lembrando que essa evolução é constante, ele não visa a objetividade dos valores morais. Valores morais nessa busca, na verdade, e desse aprimoramento, né? Ela é só um conjunto de fatores que está ligado a uma sociedade que a gente chama de valores, né, sociais. Existem vários desses valores que foram apregoados, né, diante das grandes civilizações humanas, falando sobre uma perspectiva de ética, né? Você tem, na verdade, o niilismo, né, perpetrado por Nietzsche. Você tem, por exemplo, o existencialismo, né, que tem origem, na verdade, em Soren Kierkegaard. Você tem outras correntes, como, por exemplo, a ética, né, e os valores baseados em uma condição completamente niilista, realmente niilista de Nietzsche. E você tem, na verdade, vários conjuntos dessas doutrinas sendo disseminadas. Uma coisa também que eu notei, gente, é que esses valores, na verdade, eles estão intrinsecamente enraizados, por que pareça, nas ideias propriamente ditas do iluminismo, né? Progressismo, na verdade, ele nasce, propriamente dito, no próprio iluminismo, né? O que foi, na verdade, o que é iluminismo? Já tem vídeo realmente aqui no canal que eu abordo, né, essas questões bastante grandes, né, a sua oposição verdadeiramente à religião, à Bíblia e tudo mais. A Bíblia, ela ensina, na verdade, valores objetivos, imutáveis, que não está, na verdade, sujeito à mudança. E o progressismo, na verdade, é justamente o oposto, né? Ele valoriza as mudanças sociais na ética, né? na moralidade, na condição humana, visando o aspecto científico, que a gente sabe que científico não existe nada, né? Então, é justamente isso. Então, daí, na verdade, você entende, né, o porquê que essas ideias ideológicas, como, por exemplo, ideias da ideologia de gênero,
você tem o movimento LGBTQIA+P, você tem, na verdade, ideologia como, por exemplo, as ideologias feministas, freta tanto, na verdade, com as ideias progressistas, né? Por quê? Porque ele visa, na verdade, a mudança social a partir de técnicas, a partir de princípios cientificistas, né? Tecnicista e evolução, na verdade, constante. Então, ele baseia-se, na verdade, nesses princípios. Então, na prática, né, propriamente dito, o que é, gente, progressismo? O progressismo nada mais é do que um conjunto propriamente de doutrinas que ele ressignifica, né, o seu significado tanto na área social, ele ressignifica a moral, ressignifica a ética, ressignifica, na verdade, a legislação, né, que hoje é sustentado, né, por intermédio da nossa própria Constituição e tudo mais. Então, esse é a visão, na verdade, realmente do progressismo. Tem um homem, na verdade, que influenciou muito, eu diria aqui, a base realmente do progressismo, é Augusto Comte, né? Através do positivismo lógico e tudo mais, teve uma influência, na verdade, muito grande. Não vou falar sobre ele por causa do tempo. Meu intuito, na verdade, é fazer um vídeo curto, né? E é justamente isso, ele ressignifica, ele está, na verdade, então o progressismo ele está amparado na condição, nas mudanças social. Então ele preza uma ética, né? Uma ética baseada numa ética relativista, positivista, humanista, que está baseada no homem. Então tudo que essas ideias elas são extraídas no meio social oportuno nos dias atuais, é que deve ser praticado. Então, o que era passado, na verdade, não importa mais, né? Então, esses valores, né, morais, essas leis, na verdade, que são formuladas, então, ela deve deixar para trás, visando, na verdade, o progresso realmente da raça humana. Por essa questão, você vê que os progressistas odeiam tanto a Bíblia, né? Odeiam tanto os valores morais. E quando, na verdade, se fala realmente da Bíblia, fala também de ressignificar aquilo que o texto realmente da Bíblia ela fala, né? Por isso que você vê o movimento, né, esse movimento progressista chamado LGBTQIA+P, ideologia de gênero, fazendo Bíblias novas, né, retirando o texto realmente das Escrituras, né? Tem Bíblias hoje, na verdade, que são feitas hoje pelo movimento LGBT, que tira parte das escrituras. Se ele não tira, então o que eles fazem? Ele ressignifica a postura do cristianismo. Então o que é que Jesus, na mente realmente dessas pessoas? Nada mais é do que um homem, né, que deixou valores morais para a sociedade, que devem amar o próximo, né, apenas isso. E aquela parte de mudança no comportamento humano, né, através do Evangelho de Cristo, isso não é mais válido. Né? Isso ficou, na verdade, no passado, porque para os dias de hoje isso não importa mais. Então, será que Jesus, na verdade, apoiava, né, a homossexualidade? Em primeiro lugar, antes de falar sobre a pessoa de Jesus, é que a gente sabe que Deus, na verdade, né, tanto Deus como a pessoa de Jesus, né, falamos, na verdade, de uma pessoa só, né, é que esses atributos, né, morais, eles são eternos, eles não são passageiros, eles não são contemporâneos, na verdade, a uma sociedade que se vive. Então, se mentir, né, no Antigo Testamento é moralmente errado para Deus, mentir para os dias de hoje é moralmente errado e futuramente sempre vai continuar sendo. Adultério, né, é pecado no passado, é pecado hoje e sempre vai ser também no futuro. Então, a santidade de Deus, o próprio Deus, na verdade, ele é um ser imutável, ele não está, na verdade, sujeito à mudança, assim como os seus valores. Não? Então, a Bíblia, propriamente dito, é a palavra de Deus, ele não se torna a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus, e pelo fato dele ser a palavra de Deus, cuja fonte, na verdade, é Deus, essa palavra também não está sujeita à mudança. Né? Ela não muda com os meios sociais conforme os anos e os séculos, na verdade, elas vão se passando.
É bem verdade, na verdade, que os historiadores, né, dos meios culturais hoje entendem que a cabeça humana, a cada século, ela vai passando por modificação, ele vai mudando com o tempo, né? Tanto é que você tem épocas, na verdade, que as pessoas estão mais voltadas para a religião, né? Você vê outra geração, né? Outra época, outro século, que as pessoas estão mais voltadas, na verdade, ao ceticismo, ao relativismo e tudo mais. Então você vê que o comportamento humano ele está passando por constante mudanças, né? E, ao mesmo tempo, transformação. Então Deus, na verdade, é um ser imutável. Quero falar sobre isso. Tanto é que o próprio Jesus, na verdade, falou, né, que passes, né, os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca hão de mudar. Tem vários textos que a gente pode citar aqui, que a gente pode estar expondo aqui, que o Deus, na verdade, é eterno, a sua palavra, na verdade, é eterna. O que era no passado é o que é hoje. O que muda, na verdade, é a tradição que é imposta a uma sociedade, né? Você vê que dentro do contexto de Israel havia uma tradição que era específica realmente para o povo, né, propriamente dito, e que essa tradição ela foi mudando realmente com o tempo, né, para o aprimoramento do povo, né? Existem muitos modelos constitucionais na época que não é válido verdadeiramente para os dias de hoje, e a Bíblia fala isso de uma forma bastante explícita. Mas os atributos de Deus, né, que Deus adentrou para o comportamento humano, isso são imutáveis. Isso não muda, né, conforme a geração. Isso é muito importante a gente especificar isso. Jesus apoiava, né, a homossexualidade. Eu queria destacar, na verdade, dois pontos, né, que derruba categoricamente essa ideia de que Jesus ele apoiava a prática da homossexualidade. De fato, né, Jesus ele nunca falou, evidentemente, né, propriamente dito, da prática homossexual, né? Jesus nunca falou literalmente, né, de uma forma literal, sobre a homossexualidade. No entanto, o fato dele não ter citado, né, deixa eu parar o vídeo aqui só um pouquinho. Então, gente, voltando, então esse tipo de argumento, gente, é um argumento muito falacioso, né? O fato de Jesus ele nunca ter mencionado sobre um determinado ponto, isso não significa necessariamente que ele apoie, né? Por exemplo, Jesus nunca, na verdade, falou sobre a pedofilia, né? Será que Jesus apoiava, na verdade, a pedofilia? Outra coisa, Jesus nunca falou sobre o incesto propriamente dito, né? Ou seja, a prática sexual entre parentes. Será que Jesus apoia a prática sexual entre parentes? Jesus nunca também falou sobre a prática, né, propriamente dita sexual com os animais, que a gente chama de zoofilia, né? Jesus falou, né? Qual é o texto que fala? Será que Jesus apoia, né, esse tipo de ditames? Então, isso na verdade é um argumento muito falacioso. Então, há dois pontos que eu gostaria realmente de destacar, que faz com que Jesus, na verdade, ele condena, né? Ele condenou a prática da homossexualidade. O primeiro ponto é a sua fidelidade, na verdade, à lei, né? Então, na lei de Moisés, a Bíblia explicitamente, né, sabe que condena propriamente dito a prática da homossexualidade. E Jesus, nesse contexto, ele evidentemente, ele foi fiel propriamente dito à lei. Mas antes, na verdade, de chegar da lei, vamos entender o que é que a lei, na verdade, de Moisés, né, dizia sobre a prática da homossexualidade. Você tem aí Levítico capítulo 18, verso 22, que diz assim: com o homem não se deitarás como se fosse mulher. Abominação a Bíblia chama da prática homossexual de abominação. Levítico capítulo 20, né? Você tem aí 20, capítulo 13, quando diz assim: quando também o homem se deitar com outro homem, né, como com uma mulher, ambos fizeram, né, abominação, certamente morrerão e o seu sangue será sobre ele. Aí você tem uma pena, na verdade, de morte, né? Então a prática da homossexualidade, para a época da lei, era cumprida verdadeiramente com morte, né?
Então, um outro ponto, né, que eu gostaria realmente de destacar aqui é que Jesus, de fato, ele cumpriu verdadeiramente a lei. Você tem Mateus capítulo 5, verso 17, que diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Aqui nós temos um texto, né, que fala abertamente que Jesus ele não aboliu a lei. Deus cumpriu, ou seja, o próprio Jesus ele cumpriu a lei, né? Desde o seu J, desde o seu tio. Jesus ele simplesmente ele veio para cumprir. Aí as pessoas muitas vezes não entendem é que essa passagem, né, de transição entre a nova aliança e, aliás, a antiga aliança para a nova aliança, ele não se deu, evidentemente, através do nascimento, né? Mas essa passagem, esse trânsito, na verdade, entre a antiga aliança e a nova aliança, ele se deu por intermédio da morte dele na cruz do Calvário. Então, a partir da cruz do Calvário, a instituição e a inauguração da nova aliança ele começa verdadeiramente a valer. Quando o seu sangue é derramado, o véu do templo se rasga, se fende, na verdade, ao meio. O acesso verdadeiramente ao Santo do Santo, né, ele passa a ser uma condição para todos. Então, a partir daí, né, onde você vê a condição, na verdade, da inauguração da instituição da nova aliança, né, para com realmente a humanidade. Então, você vê que Jesus cumpriu, na verdade, a lei. Então, que lei era essa? Era a lei, né, que condenava verdadeiramente a prática da homossexualidade. Jesus cumpriu essa lei, né? É dito. Só aqui é mais do que suficiente para que a gente possa ter um diagnóstico de que Jesus, né, de fato, abominava a prática da homossexualidade. Outra coisa também, você tem toda a lei, né, e a escritura testifica a respeito de Jesus. Eu estou falando de que toda a lei na época de Jesus, a Bíblia realmente na época de Jesus, era a antiga aliança, né? Você tem o conjunto de leis que era formulado entre a lei de Moisés, que era um conjunto de 5 livros, né? Você tem os profetas, esses profetas tanto eram profetas menores, aliás, maiores como menores, e você tem também o livro de Salmos, o que dá a entender que eram os livros também poéticos, né, da época. Você tem todo, né, arcabouço do Novo Testamento. E olha só que Lucas, na verdade, aliás, João, né, capítulo 5, verso 39, Jesus ele fala: examinai as escrituras, essas escrituras que Jesus fala, verdadeiramente ele está falando da antiga aliança, que é a lei de Moisés. Ele diz assim: porque vós cuideis, né, cuidais, na verdade, nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Olha só o que Jesus fala. Jesus está falando que é justamente essa lei que condena a prática do homossexual, que condena a prática do homossexualismo, propriamente dito, né, que testifica a respeito de mim. Jesus estava falando que essa lei mesmo que condena a prática do homossexual, né, que condena o progressismo, testifica a respeito de mim, né? Ela é um testemunho a meu respeito. Você tem outro texto lá em Lucas 24, né, 44, onde é dito que toda a lei escrita, né, apontava verdadeiramente para Cristo. Você vê que o Antigo Testamento, propriamente dito, ele apontava, né, especificamente para a pessoa de Cristo. E Lucas, capítulo 24, 44, ele diz assim: disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito. E ele fala, na lei de Moisés, o que é a lei de Moisés? Um conjunto, propriamente dito, de 5 livros. Aí ele fala, e nos profetas, né, aqui você tem uma descrição completa, né, daquilo que eu tinha falado anteriormente. Você tem a lei de Moisés, que era o conjunto de 5 livros, que é conhecido hoje como Pentateuco. Você tem os profetas, né, que é tanto os profetas menores como profetas maiores, e no livro de Salmos, que era justamente os livros, né, que eu diria que são poéticos. Está aqui, gente, entendeu? Como é que Jesus apoiava, né, a prática verdadeiramente da homossexualidade, né? De que forma, na verdade? Então, não tem condição. O segundo ponto que eu gostaria também de destacar, né,
é que quando, na verdade, havia aquele confronto entre os fariseus, Jesus ele dá especificamente um modelo descritivo de relacionamento. E ele vai fazer o que? Citação do Antigo Testamento. Por que a gente diz que a base de Jesus, de ética, de valores espirituais, é o Antigo Testamento? Porque toda a argumentação que Jesus falava, gente, não era nas ideias de Sócrates, não era nas ideias de Heráclitos, né, de Tales de Miletos. Não, gente, não era filosofia grega, né, não era as filosofias mitológicas que já era, na verdade, uma realidade da época. Não, entendeu? Era a lei de Deus, né, que era posto por Moisés, pelos profetas e no livro de Salmos, que são os livros poéticos. Então, todas as vezes que Jesus confrontava os fariseus ou as autoridades da época, Jesus utilizava a Bíblia, as Escrituras, a lei imutável de Deus. Então, ele diz assim, Mateus capítulo 19, verso 3, ele diz assim, então chegaram a ele os fariseus, tentando, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Verso 4, ele, porém, respondendo, disse-lhe, meu óculos está uma benção, não tendes lido que aquilo que os fez no princípio, macho, né, e fêmea, e o fez, né, Deus simplesmente responde, né, a própria pessoa de Jesus responde aqui, não tendes lidos, né, está escrito lá praticamente na lei, não tendes lido aquele que os fez no princípio, macho e fêmea. Então Jesus dá aquele modelo de família. Qual é o modelo de família? Macho e fêmea, fêmea e macho. Essa foi o modelo. Não foi, na verdade, 2 homens e 2 mulheres, né? Você tem um modelo propriamente dito aqui de Jesus para a sociedade da época em que ele vivia, né? E também para os dias de hoje, uma vez que ele considerou que a sua lei, a sua palavra, ele é eterno. Então, é justamente isso aí que eu gostaria realmente de abordar. Então, fique com Deus. Essa é uma palavra só para a gente refletir que Deus, ele não, ou seja, a própria pessoa de Jesus não favorece a prática da homossexualidade, nunca favoreceu. Isso é uma ideia progressista, ressignificativa, que não coaduna, na verdade, com os princípios morais que estão contidos na palavra de Deus. Então, são ideias pífias, são fake news, na verdade, e que não tem sustentação no âmbito realmente teológico.